Luiz Bate pode ir pro SBT, mas o canal quer que ele vá pro jornalismo. Será que o apresentador vai aceitar? Bem, hoje você vai entender tudo isso. Bem, com informações do Rick Souza, Luiz Bate, um dos apresentadores mais conhecidos da televisão, está em negociação para um novo rumo na sua carreira, o que parece ser o namoro entre ele e o SBT e tem gerado muita especulação nos bastidores. O problema, no entanto, é que o canal quer que ele continue no jornalismo, enquanto o Bate, que recentemente deixou a Record após quase 16 anos de dedicação, não tem mais interesse em comandar um jornalístico. Ele busca novas possibilidades e principalmente um respiro de sua rotina exaustiva como apresentador de programas policiais como o Cidade Alerta. A questão principal aqui é que o apresentador não quer mais seguir o caminho que o jornalismo tradicional impõe, especialmente em relação ao desgaste emocional que ele sofreu após tantos anos de trabalho nesse segmento que exige muito ao vivo e também lidando com temas pesados. Bate, que foi um dos nomes mais importantes da Record, revelou que sua decisão de sair da emissora já estava em seus planos já há algum tempo. Ele contou que a razão principal foi uma insatisfação com a emissora, mas sim a necessidade de descansar. Ele queria descansar, não tinha nenhum problema com a Record. Ele iniciou sua carreira muito jovem, com 8 anos, e nunca mais conseguiu dar uma pausa na sua vida. Essa jornada intensa, repleta de sucessos e desafios, fez com que ele abrisse mão de momentos importantes de sua vida pessoal, como a convivência mais próxima com a família e até de eventos como o Natal e o Ano Novo, que ele não pôde aproveitar como gostaria devido à exigência da sua profissão. Ao longo desses anos, ele já perdeu muitos momentos com os familiares e a perda precoce de seu pai também pesou na decisão de mudar de direção. O pai de Luiz Bate faleceu com 49 anos, uma idade que, para um apresentador, está mais próxima do que ele gostaria de imaginar. Com 15 anos de carreira na Record, ele demonstrou um enorme respeito pela sua emissora e afirmou que, apesar de nenhum trabalho ser perfeito, ele conseguiu superar todos os obstáculos que surgiram ao longo do tempo. Para ele, a Record foi uma parceira valiosa, mas ele chegou a um ponto em que precisava de mais flexibilidade em sua vida, especialmente em relação ao tempo em que poderia dedicar à sua saúde e aos seus familiares. Ele se questiona se a vida profissional que leva poderia ser mais leve, e essa reflexão sobre o tempo e as prioridades pessoais foi fundamental para que ele decidisse que era hora de mudar. Ele deixou claro em suas declarações que, após tantos anos de trabalho contínuo, estava pronto para dar um passo atrás e repensar a sua vida e carreira. No seu relato, ele disse que, por ter começado tão cedo na carreira, acabou perdendo algumas etapas da vida como a juventude e a infância, períodos que ele precisaria ter vivido com mais tranquilidade. Mas também deixou claro que, em sua visão, essa era a vida que ele havia escolhido. E a relação com a Record foi sempre respeitosa e produtiva. Com a saída de Bate, muitos questionaram quem assumiria o comando do Cidade Alerta, um dos jornais de maior audiência da Record. A emissora, por sua vez, escolheu Reinaldo Gotino, que está no lugar do Bate e mantém o foco no jornalismo policial. O Balanço Geral São Paulo, da tarde, é comandado pelo Eleandro Passaia. Esses movimentos que a Record fez gerou grande expectativa e realmente uma baita dança nas cadeiras e tem ajudado o canal a manter bons índices de audiência. Mas a grande pergunta é, o que Luiz Bate vai fazer agora? Há quem diga que ele já está em negociações com outras emissoras, sendo o SBT uma das mais cotadas. Porém, o contrato com o SBT ainda não foi fechado. Os detalhes das conversas entre as partes ainda não foram revelados. O que se sabe é que o apresentador busca algo diferente, uma nova direção, longe dos jornais policiais, com menos pressões e mais liberdade para explorar outros formatos. Em sua despedida da Record, ele fez questão de ressaltar que sua decisão não foi precipitada, muito menos um ato de rebeldia e descontentamento. Ele deixou claro que sempre respeitou a emissora e que a decisão foi tomada com base na sua necessidade de reavaliar sua vida. Após tanto tempo dedicando-se ao trabalho, ele acredita que chegou o momento de buscar novas oportunidades que lhe proporcionem mais qualidade de vida e menos desgaste emocional. O SBT tem um estilo de jornalismo bem específico, voltado para o entreter,
E o policial agora que está engatinhando com a nova direção do Cipollone. Então o BAT não quer isso. A negociação entre as partes, segundo o Rick Souza, está em andamento, mas há um dos pontos aí a serem discutidos. Uma das maiores dificuldades que o Luiz Bate tem enfrentado nessa transição é conciliar sua vontade de mudar com as exigências aí da emissora, porque ele busca mais liberdade e flexibilidade. Mas sabe que o mundo da TV, especialmente no jornalismo, exige aquela dedicação quase que absoluta. Será que o SBT poderá oferecer esse espaço que ele deseja? Será que o apresentador poderá assumir uma nova postura na televisão, mais voltada para outros formatos que não sejam o de jornal policial? Se por um lado o SBT está interessado em um nome de peso como Luiz Bate, por outro, ele tem que lidar com a questão de que o apresentador já deixou claro que não quer mais estar preso a essa rotina pesada dos jornais. O que ele busca agora são novos ares, algo que permita-lhe respirar e explorar outras possibilidades. Quem sabe até se reinventar na televisão, explorando áreas como entretenimento, talk shows ou até mesmo programas de entrevistas. No entanto, esse cenário de negociação ainda é muito incerto e não há um acordo definitivo entre o BAT e o SBT. O que se sabe é que, de fato, o apresentador está pronto para seguir aí com outro projeto em frente. Ele já cumpriu na Record o seu ciclo e, além disso, ele tem se mostrado muito mais flexível em relação à sua vida pessoal. Ele falou abertamente sobre a perda de seu pai, que foi algo que o marcou profundamente. Essa reflexão sobre o tempo perdido com a família e a proximidade que ele gostaria de ter tido com seus entes queridos foi um dos principais fatores para a sua decisão, de sair da Record e procurar uma nova direção. Mas assim, na minha opinião e até a análise de alguns críticos de televisão, o futuro da TV aberta é o jornalismo e também a programação ao vivo. Eu estava aí no carnaval acompanhando a programação e eu não assisto tanto televisão como antigamente. Eu vou ser sincero, a gente comenta aqui, mas eu assisto alguns programas específicos, mas não fico assim o dia inteiro vendo, porque nem tenho tempo para isso. Mas eu estava acompanhando o carnaval, o último carnaval aí, o SBT fez uma cobertura muito especial, diferente, com o SBT Folia. Quem comandou foi o Léo Dias e a Cariúcha. E eu fiquei muito surpreendido que o SBT praticamente, num dia específico, acho que foi no segundo dia de transmissão ao vivo do carnaval, o SBT ficou praticamente grande parte da noite do dia seguinte ao vivo. Só passou a ficar com conteúdo gravado quando entrou as novelas da tarde. Porque acho que foi foi de quinta para sexta, de carnaval. E aí tava o programa do Ratinho ao vivo e entregou pro Arena, porque o Arena SBT, antes de ir pra quarta, era na segunda. Então foi numa segunda-feira, foi de segunda pra terça. E aí o Ratinho ao vivo, com 10 mil, entregou para o Benja ao vivo. Benja entregou 11 horas, meia-noite, para o SBT Folia, com o Léo Dias e a Cariúcha ao vivo. Léo Dias ficou com a Cariúcha na madrugada inteira com a cobertura do carnaval. Entregou na sequência para o SBT News, que também foi ao vivo, exibido ao vivo o jornal, e seguiu com o Primeiro Impacto ao vivo e seguiu até 1 da tarde. Então praticamente a emissora ficou assim grande parte do fim da noite, da madrugada e do dia seguinte ao vivo. E esse é o futuro da televisão na minha concepção. Não é mais conteúdo gravado, tanto que as pessoas, o público, não curte e não gosta de ver coisa gravada. O Domingo Legal, nos últimos domingos aí retrasados, passados, estava exibindo um quadro, não é um da Havan, mas o SBT o Celso tem 2 quadros da Havan patrocinados. Estava assim exibido em reprises, por conta de contrato. Então o público sabe quando o programa é reprisado, sabe quando o programa é gravado. Tanto que o Celso perdeu, pro Tom. E aí no último domingo estreou o quadro inédito da Havan com o Celso, das 7 perguntas, e inédito. E aí a audiência, o Celso chegou quase a 8 pontos e massacrou o Tom. E num domingo que inclusive teve futebol. A Record chegou acho que a 24 pontos com o Paulistão, mas na briga ali da tarde com o Tom perdeu pro Celso, porque o Celso estava com um programa inédito. Então o público sabe quando o programa é gravado, as pessoas sabem, o público não é besta. Então o futuro da televisão, na minha concepção, é conteúdo ao vivo, porque a gente tem hoje uma briga ferrenha das televisões com o streaming.
A gente tem a medição do Ibope que mostra o stream com 13, com 15, aquela soma ali são todas as plataformas de streaming naquele momento ali que as pessoas estão consumindo. É o que? É o YouTube, é Netflix, esses primes da vida aí. Então, tá chegando um ponto em que o stream tá ficando na liderança em alguns momentos e a Globo na vice, perdendo para o streaming. Então as televisões estão muito assustadas com o sucesso, com o alcance do streaming. A gente tem visto isso muito no futebol que está vendo aí, né? Campeonato Carioca na Record, na Band, na Globo, no canal Gold do YouTube, na Amazon, sabe? Então tá tudo fatiado, então as televisões estão com medo. Por mais que ainda a TV aberta tenha uma audiência muito grande, ela seja soberana, o pessoal está assustado. Tanto que a TV 3.0, que é o futuro, o novo futuro aí, é o que pode tentar salvar um pouco e fazer com que o público fique na televisão. Porque a TV 3.0 vai ser uma nova modalidade, né, de conteúdo, onde, por exemplo, está assistindo um programa ali de receita. E aí o pessoal está interessado naquele prato ali. Vai aparecer na tela ali um botãozinho, uma imagem interativa para você poder acompanhar ali aquela receita e tal. Então, um produto, está divulgando um produto. Você quer comprar o produto na hora, em tempo real, ali durante a propaganda você pode comprar o produto. A TV 3.0 vai poder proporcionar isso. Então a televisão só tem a ganhar, comercialmente falando, né? Porque o que importa não é muito a audiência, é mais a parte comercial. Porque os anunciantes estão, o YouTube mesmo, as pessoas têm reclamado muito atualmente que está cheio de anúncios, está abarrotado de anúncios. Por quê? As plataformas tendo cada vez mais visibilidade. Então a televisão aberta está assustada, está com medo. Tá? Então o Luiz Bate, o SBT quer que ele comande um jornalístico, até possivelmente aí uma possível volta do Aqui Agora, que parece que foi esquecida. Fizeram alguns pilotos, que poderia ser exibida ali de manhã com o Felipe Campos, enfim, com a Dani Brandi, mas parece que andou para trás, e o Bate poderia ser um nome aí que poderia comandar o possível, né, retorno do Aqui Agora à tarde ali, né, o dividir com o Datena, que seria algo bem difícil, mas o Bate não quer. O Bate quer comandar um programa de entretenimento, né? Da mesma forma que ele chegou a apresentar alguns na Record. Ele apresentou A Noite é Nossa, quando o Geraldo Luiz estava com Covid. Ele chegou a apresentar até o Pop Domingo Show. Ele teve um programa similar a esse na Band, só que ele transformou em jornalístico, né? Agora eu não entendo, né? Porque quando ele foi para a Band, ao apresentar que ele tá na tela lá, era um programa que a princípio tinha até auditório, era um programa que a princípio a gente até achava que seria de entretenimento. Mas aí, do nada, na estreia do programa, os caras já meteram lá reportagem do MC da Leste na época, né, que tinha sido morto. Então eu não entendi. Aí agora, depois, né, de estar cansado, esgotado, né, ele quer fazer algo voltado para o entretenimento. Só que na televisão, gente, tudo pode acontecer. O Thiago Leifert, quando foi contratado pelo SBT, falou que ia ficar só na narração. E agora vai apresentar o The Voice Brasil. Então, assim, a pessoa pode falar ao vivo ali em frente às câmeras que não vai fazer tal coisa, mas nos bastidores ela quer fazer. Então a gente não pode confiar muito em notinha de assessoria, até informações que saem da própria boca do apresentador. Porque ele pode estar blefando, pode estar mentindo, ou pode no meio ali do tempo ele receber uma proposta e ele mudar de ideia. Então por isso que a gente não deixa de dar informações aqui quando saem especulações, porque é fake news, mas o que é fake hoje, amanhã é verdade, sabe? Então é isso. Outro ponto importante é que o Luiz Bate sempre teve uma grande audiência durante a sua passagem na Record. Ele conquistou o público com seu jeito direto e muitas vezes com uma postura mais polêmica, e garantiu que o seu nome fosse bastante lembrado. A audiência de programas como o Cidade Alerta é de fato uma grande força, mas o público não está sentindo falta dele não, viu? O Gotino tá bombando, eu acho que dando mais do que o Bate dava. O Gotino tá com 10 pontos, tem dias aí da semana que ele marca 10 pontos com o jornal dele, o Cidade Alerta à tarde, e o SBT lá com míseros 1 ponto. O que antes dava 5, 6 com as novelas mexicanas, hoje dá 1 com o jornalístico, né? Mas enfim, será que Luiz Bate vai se render ao charme do SBT e ao retorno ao jornalismo policial? Ou ele vai preferir seguir esse caminho aí em busca de novos horizontes e desafios? Só o tempo vai poder dizer. O que se sabe é que o futuro dele na televisão está em aberto, e o SBT tem se mostrado muito interessado em fazer parte aí essa parceria funcionar. Resta saber se ele vai aceitar, né, se comprometer com um formato que tanto o desgastou no passado, ou apresentar algo novo. Tá dada a informação e de que Luiz Bate, né,
tá em negociação, tá em namoro com a SBT, o canal queria presente um jornalístico e ele não quer. Então vamos ver até quando essa novela e os capítulos dela vão se desenrolar. Tá dada a informação.